Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta pra você, exatamente você, o seu otaku fudido. Bom, nesse vídeo, hoje a gente vai falar de dois estilos de desenho aqui em mangás. Mas, pra você, qual que é o seu estilo favorito? O estilo mais estilizado? Nossa, estilo estilizado. Ou o estilo realista? E pra você, por que o seu estilo é melhor do que o outro? E bom, existe uma superioridade entre esses dois? Bom, é isso que iremos conversar hoje. Fala galera, tudo bem? Bom, eu sou o Mandrotaku e sejam bem-vindos a mais um vídeo de comentário. Bom, esse vídeo aqui, como normalmente os vídeos de comentários, eles são mais uma conversa. E eu acho muito interessante a gente conversar um pouco sobre isso, porque além de animes, a gente acaba esquecendo a coisa mais interessante e uma das coisas mais importantes do mangá, que é o estilo e a forma que ele é desenhado. E que sim, isso pode influenciar bastante a obra como um inteiro, sabe? Bom, hoje iremos falar de dois estilos de mangás, que é o estilo mais realista, que normalmente quando a gente fala desse estilo, a gente pensa obviamente em Vagabond, uma das grandes obras do Takehiko Yonei, e que também ele é muito especialista em fazer esse estilo de obras mais realistas. Mas hoje eu não vou falar somente dele. E o outro estilo é o estilo mais estilizado, que é o que normalmente a gente encontra em shounens normais. Tá, Vitor, mas vamos chegar logo ao ponto. Existe uma superioridade entre esses dois? Bom, depende. Ah, mas como assim, Vitor? Você tá querendo dizer que um é melhor do que o outro? É como eu falei, eu acho que no meu ponto de vista, tem várias coisas que o realista supera o estilizado, e o estilizado supera o realista. Tá, Vitor, mas o que você quer dizer sobre isso? Senta aí, meu pequeno gafanhoto, eu vou te explicar um. Primeiro eu vou falar sobre o realismo, que normalmente a galera baba ovo pra caramba sobre ele. Não se engane, eu amo o realismo, entendeu? Eu amo a obra, por exemplo, Vagabond. Vagabond é com certeza a minha obra favorita entre outras, tá ligado? Mas o realismo, eu acho que ele é muito interessante e também bem superior em questão de duas coisas. Eu acho que primeiro, quando você quer criar uma obra um pouco mais realista, que quer se basear realmente em algo que vai ser profundo. Existem várias obras que são assim, não só Vagabond, como por exemplo Homúnculos. Eu acho que quase ninguém atualmente fala de Homúnculos, que é uma obra que eu pretendo ir trazer aqui no canal. Boa Noite Pum Pum também é um desses exemplos. E muitos outros, tá ligado? Mas o ponto que eu sempre falo sobre o realismo, que é realmente verdade, que é sobre o desconforto. Eu acho que o realismo entra muito naquela questão de Vale da Estranheza, e isso pode ser incrível para fazer obras de terror ou obras que vão te deixar desconfortável. Exemplo, um grande exemplo é Boa Noite Pum Pum. Boa Noite Pum Pum usa muito desses rostos mais realistas para te deixar desconfortável. Tem obras que não fazem especificamente para isso, mas também que te deixam, que te traz um grande desconforto. Exemplo é Gantz. Gantz não é totalmente uma obra realista, mas as reações e os personagens são muito mais realistas do que parece. Eles são bem desconfortáveis e tornam eles um pouco mais humano. Isso é bem bizarro, sabe? E isso que eu acho muito interessante em obras realistas. Não só a questão de trazer uma filosofia, mas não, pô, é pra ser bizarro mesmo. Não que o estilizado não consiga fazer isso. Temos outras obras que são assim, como por exemplo as obras do Jiu-Jitsu, que não são totalmente realistas, mas que também conseguem trazer um desconforto do caralho. Mas que o realismo ganha bastante em cima desse tipo de coisa. Às vezes, claro, ela não precisa ser totalmente desconfortável. Exemplos são as obras do Boichi. Se você não sabe quem é o Boichi, é o mesmo criador de Dr. Stone, tá ligado? Eu acho que o realismo traz muito essa questão de seinen, algo mais filosófico, sei lá, mano. Traz essa sensação, sabe? Enquanto o estilizado, não. Mas uma coisa que o estilizado eu acho incrível e é muito difícil o realismo superar isso, é a questão da criatividade. Claro, o realismo também tem a criatividade, mas pô, mano,
Graças ao estilizado, a gente consegue ter obras e estilos de desenho muito diferentes. Cada estilo mais exagerado do que o outro, ou às vezes muito pica pra cacete. Mano, o exemplo é um que eu trouxe aqui no canal, que é Gachakuta. Mano, Gachakuta é lindo e eu acho que é muito difícil uma obra realista representar aquela arte, porque é muito incrível aquela arte. Tem várias outras também, como por exemplo One Piece. Mesmo você gostando ou não de One Piece, cara, One Piece tem sim uma arte muito boa. Mano, eu acho que sim, One Piece tem uma arte muito boa. Não só nas cenas de luta, que cara, o Oda sempre conseguiu fazer cenas de lutas incríveis no mangá, conseguiu sempre dar movimento às habilidades do Luffy e muitos outros, mas a arte dele é muito bonita, principalmente nos painéis. Cara, você vê aqui, tá ligado? Que tipo, mano, é muito bonito, é muito vivo. E o mais legal é que cada personagem tem uma característica que, mesmo sendo parecida um com o outro, principalmente as personagens femininas, né, mas isso vamos deixar quieto. Mas cada personagem traz uma característica, tanto que tipo, por exemplo, o Teacher, eu odeio esse filho do mal. Ele, tipo, ele era um cara muito normal, tipo, antes do time skip, tá ligado? Aí depois o Oda foi lá, colocou um chapéuzão nele, umas porra toda. Eu ainda te odeio, Teacher. Eu ainda te odeio. Mas que, tipo, isso traz uma criatividade a mais ao autor, sabe? Ele deixa muito mais livre pra você fazer muitas outras coisas. Você fica muito mais livre pra fazer, tipo, sei lá, umas coisas muito aleatórias, sabe? Tipo, mano, você acha que os caras num realismo iam conseguir fazer o Chopper, tá ligado? O Chopper, eu gosto assim, do Chopper. O Chopper é bonitinho. Eu gosto do Chopper. É, tipo, é claro que eles conseguem, mas tipo, mano, eu acho que cada um dos seus estilos podem ser usados da forma que precisam, sabe? E isso que é muito interessante. Não existe uma superioridade em cima da outra, mas um deles pode ser usado como ferramenta para ajudar naquilo, ou que também ajuda na criatividade que o autor tenha para trazer. Eu acho que Vagabond representa bastante nisso, mano. Isso pega, por exemplo, os painéis de Vagabond. Eu acho que o realismo da obra de Vagabond foi propositamente para isso, para que você olhe cada painel e fica admirado e fica refletindo junto com o personagem. E eu acho isso muito importante. Mas é isso, pessoal. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo vai sair bem depois do que imaginar, porque eu pensei em fazer um vídeo muito mais bem produtivo. E outra coisa, me segue no Instagram, eu sempre tô avisando umas coisas lá. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Até a próxima e falou. Nossa, que buceta.